Florença, ano de 1505. Leonardo da Vinci caminha até um campo aberto nos arredores da cidade com um caderno de couro debaixo do braço. Nesse caderno, que mais tarde ficaria conhecido como Codice sul volo degli uccelli, ou em português, Código sobre o voo dos pássaros, ele registrava com precisão quase científica o que via diante de si: a forma das asas, a força das correntes de ar, a maneira como o corpo de um pássaro se sustentava no espaço. Não era apenas observação. A cada linha escrita e cada desenho rabiscado, Da Vinci projetava um futuro em que o homem poderia imitar a natureza e também voar. Foi dessa mistura de cálculo e imaginação que nasceram visões ousadas. O ornitóptero, uma máquina de asas batentes inspirada no voo das aves, e o parafuso aéreo, que antecipava o princípio do helicóptero moderno. Para muitos, naquela época, aquilo era fantasia. Para Da Vinci, era como registrar memórias antecipadas de algo que ele acreditava um dia acontecer. O mais impressionante é que essas ideias não morreram com ele. Seus cadernos foram preservados e estudados ao longo dos séculos, até inspirarem invenções muito tempo depois. No ano de 2000, um paraquedas que Da Vinci havia desenhado no século XV foi finalmente construído e funcionou perfeitamente. O carro movido a molas, que parecia impraticável, foi reconstruído em Milão e rodou sem ajustes. E no caso do voo, foi o brasileiro Santos Dumont, em 1906, quem transformou em realidade a visão que Da Vinci já havia esboçado séculos antes. Ele não construiu aviões ou automóveis, mas criou imagens tão vívidas que atravessaram 500 anos até encontrar as condições de se realizar. Se em algum momento você já percebeu que um objetivo que você estabeleceu para você, ou uma visão para o seu negócio ou para sua equipe, teve a dificuldade de se realizar, de ganhar vida, de ser colocado em prática, esse episódio é para você. Boas-vindas a mais um episódio do Escuta Primeiro. Hoje a gente vai falar sobre a ciência da visão. O que a gente descobriu até hoje sobre como realizar objetivos pessoais e como inspirar pessoas a alcançar objetivos coletivos. E aqui está o ponto. Ter uma visão é um desafio para a maioria das pessoas, não porque falte inteligência ou vontade, mas porque é muito mais fácil viver reagindo ao que acontece do que imaginar com clareza um futuro que ainda não existe. Quando a gente não tem consciência disso, a gente se deixa guiar por outras coisas. Pelo medo, pela repetição do que a gente já conhece, ou pela força de narrativas que não escolhemos. E alguns anos atrás, eu fui convidado para palestrar num painel sobre o futuro da liderança em Aspen, nos Estados Unidos, e eu tive o privilégio de compartilhar esse painel com os meus escritores favoritos, que é o Peter Senge, um dos maiores pensadores de liderança e de aprendizado organizacional. E tem uma frase que ele disse, e que eu já vi ele repetir depois, que expressa muito bem isso. Ele diz o seguinte, abre aspas: "É a grande ironia do nosso tempo que, em um mundo onde cada vez mais pessoas sabem que o futuro será diferente do passado, as histórias mais visíveis do presente parecem cada vez mais movidas por esforços desesperados, guiados pelo medo, para voltar ao passado." Essa ironia está em todo lugar. No Réveillon, a gente faz lista de objetivos que não saem do papel, como começar a academia, aprender um idioma ou mudar de carreira. 2 semanas depois, tudo volta a ser do jeito que estava. Nas empresas acontece igual. Longos processos para definir missão e visão, mas no fim, justamente a visão, que deveria ser o elemento mais poderoso para guiar a ação, acaba sendo mais subestimado. E a maior parte das declarações que você encontra em sites corporativos são inócuas, sem significado ou tão intangíveis que ninguém se vê nelas. Eu tive o privilégio de ter como uma grande mentora e grande amiga a Michelle Hunt. Ela foi vice-presidente de gente da Herman Miller, na época a empresa mais admirada para se trabalhar dos Estados Unidos. Depois foi fazer parte da equipe de transição do governo Bill Clinton e atualmente ela atua como
uma consultora global em visão. Ela, por exemplo, foi responsável por mobilizar literalmente os 100 mil habitantes da ilha de Aruba para criar uma visão, na época até então inexistente, de que Aruba poderia ser um destino turístico encantador para todo mundo, e isso de fato se concretizou. Durante vários desafios que eu tive enquanto líder, a Michelle, ela me mostrou que a visão, ela não é só uma coisa que a gente conta enquanto história, ou não é só uma declaração que a gente coloca na parede, mas quando ela é bem feita, ela pode gerar muita ação, ela pode mobilizar muita gente. Ou como ela gosta de dizer, quando uma visão é verdadeiramente compartilhada, milagres acontecem. Se você já percebeu, seja na sua vida pessoal ou como líder, a dificuldade de fazer as coisas acontecerem, então escuta primeiro esse episódio. Hoje a gente vai explorar como treinar a mente, criar visões que realmente mobilizam e transformar promessas e intenções em ações concretas, para você e para as pessoas que caminham ao seu lado. Uma coisa importante de dizer sobre esse episódio em específico é que esse é um assunto que é muito fácil a gente levar para um lado místico ou esotérico, o que é até interessante muitas vezes, mas a ideia aqui hoje é sustentar as ideias centrais com uma série de pesquisas e evidências científicas que mostram como o comportamento humano pode ser influenciado de forma positiva quando a gente tem uma visão bem desenhada, quando a gente tem um objetivo bem desenhado. Então vamos lá. Vamos começar falando primeiro do problema das visões vazias. Sabe por que tantas declarações de visões de empresas não movem ninguém? Porque no fundo elas não são visões, elas são planilhas. Normalmente o que a gente chama de visão acaba sendo uma lista de métricas, né? Aumentar a receita em tantos por cento, reduzir custos em tantos pontos, conquistar determinada fatia de mercado. Essas metas elas podem até ser importantes, mas quando elas se tornam o centro da visão, elas perdem a capacidade de inspirar. Na verdade, existe até uma lei para isso, a lei de Goodhart. Ela diz que quando uma medida se torna um alvo, ela deixa de ser uma boa medida. Ou em outras palavras, quando um time passa a trabalhar só para bater aquele número, aquela meta, a criatividade, o propósito e até a ética podem ser distorcidos. A empresa aprende a parecer bem no indicador, mas por dentro pode estar se afastando do que realmente importa. É por isso que tantos líderes vivem uma contradição. São dashboards que mostram que está tudo indo bem, mas na prática falta comprometimento, falta energia, falta significado. A equipe bate as metas, mas o clima é de cansaço, não de conquista. E pior ainda, a sensação de que no próximo ciclo, no próximo ano, vai ser ainda pior. E tudo isso, ao longo do tempo, pode caminhar para um burnout coletivo. E aqui vem um ponto essencial. Visões fracas podem ser entendidas, mas só visões fortes podem ser sentidas. Uma visão fraca faz você pensar, ok, é isso que a gente tem para fazer. Uma visão forte faz você sentir, ok, é isso que eu quero viver. É a diferença entre saber o que é certo e sentir o que é certo. Saber pode até convencer a mente, mas só sentir move o coração. E não à toa a etimologia da palavra emoção é aquilo que move, né? E então é exatamente essa conexão que é importante, mas mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, para deixar claro, números não são visão. Números devem estar dentro de uma história, nunca substituir uma história. A visão é a narrativa que dá sentido e que dá direção. Os números são marcos de caminho, sinalizam progresso, mas não podem ser confundidos com o destino. Então, se você sente que a sua visão não mobiliza, talvez seja porque ela parece mais como uma planilha do que como uma promessa de futuro. E sem promessa de futuro, ninguém se levanta do lugar. A mesma coisa, obviamente, se aplica a você individualmente. Mas, mais uma vez, a gente vai ter tempo para explorar isso daqui a pouco. Mas ok, se números não bastam, então como que a gente cria uma visão que realmente move você e as pessoas que você influencia? A chave está em mudar a forma como a gente fala do futuro. Em vez de tratar a visão como um objetivo que a gente vai tentar alcançar, a gente precisa tratá-la como uma memória que a gente já viveu, só que ainda não aconteceu no calendário de hoje. Isso não é nada poético. Pesquisas em neurociência mostram que quando lembramos do passado e quando imaginamos o futuro, ativamos praticamente as mesmas regiões cerebrais ligadas à memória autobiográfica e à construção de cenários. Um estudo publicado por Nathan Sprang em 2012, por exemplo, confirma que a mente usa os mesmos circuitos para recordar e para previver
o que ainda não aconteceu. É por isso que falar do futuro em detalhes concretos, quase como se fosse uma lembrança, tem tanto impacto. O cérebro trata esse futuro como algo familiar, próximo, possível. Isso reduz a distância psicológica, aumenta a sensação de viabilidade e dá mais confiança para agir. Por exemplo, ao invés de dizer vamos tentar aumentar nossa participação de mercado nos próximos 5 anos, uma liderança pode dizer já é 2030 e nós chegamos lá. Nossos produtos estão presentes em cada grande cidade, reduzimos o impacto ambiental em quase metade e somos reconhecidos por transformar a vida de milhões de pessoas de forma sustentável. Percebe a diferença? Na primeira frase, a visão é uma meta distante, quase burocrática. Na segunda, a visão é uma cena vivida, já vivida, que traz não só clareza para a mente, mas também gera emoção. E aqui vale lembrar, mais uma vez, visões fracas são entendidas, visões fortes são sentidas. Quando a gente descreve o futuro como memória, a gente não está só informando, a gente está convidando as pessoas a sentirem-se dentro dessa história. E é isso que dá a elas coragem de agir agora, não depois. Um exemplo claro disso vem da Nokia. Em 1992, quando participou do lançamento da primeira rede GSM, suas lideranças não falaram apenas da tecnologia. Elas declararam uma visão ousada. Um mundo onde qualquer pessoa pode falar com qualquer pessoa de qualquer lugar. Na época parecia fantasia, mas ao narrar essa visão como se fosse uma memória antecipada, elas deram direção clara, mobilizaram recursos e aceleraram a adoção global do celular. Alguns anos depois, como você já sabe, essa visão virou realidade. Esse é o poder de transformar um objetivo distante em memória antecipada, ativando no cérebro os mesmos mecanismos que usamos para lembrar da nossa própria vida. E para você que está ouvindo, se quiser fazer, aqui vai um exercício simples. Se você quiser fechar os olhos ou simplesmente deixar sua vista descansada, imagina que já é o final do ano que vem. Pensa em um objetivo importante para você ou para sua equipe. E agora descreve em uma frase como se isso já tivesse acontecido. Não diga eu quero alcançar. Diga eu já alcancei. E repara como essa pequena mudança mexe não só com as palavras, mas percebe como que isso faz você se sentir. É claro que quando a gente fala sobre visão, não dá para ignorar um dos exemplos mais poderosos da história, que foi o que fez Martin Luther King. Em 1963, diante de centenas de milhares de pessoas em Washington, ele disse as palavras que você já ouviu e que ecoam até hoje. I have a dream. Eu tenho um sonho. Ele não apresentou um plano de governo e nem uma lista de métricas. Ele descreveu cenas. Crianças negras e brancas andando juntas de mãos dadas, a justiça rolando como um rio caudaloso, a liberdade soando em cada colina. Martin Luther King falava como quem estava narrando o futuro já vivido, quase como uma lembrança coletiva que ainda não havia acontecido. Só que tem um outro discurso dele que eu acho que é ainda mais poderoso para isso, porque 5 anos depois, em Memphis, no estado do Tennessee, já talvez até pressentindo sua morte, ele reforçou essa forma de comunicar num discurso conhecido como I've been to the mountaintop, ou eu estive no topo da montanha. Ele diz algo como, eu vi a terra prometida. Talvez eu não chegue lá com vocês, mas quero que vocês saibam esta noite que nós como povo chegamos à terra prometida. Repara no padrão. Em ambos os casos, Martin Luther King não fala do futuro como uma possibilidade distante. Ele fala como quem já esteve lá, como quem já viu, já sentiu, já viveu. Essa é a essência de uma visão transformadora. Mais uma vez, ela é contada como se fosse memória. E mais uma vez, isso não é retórica, é ciência. Tem um estudo feito por Stephens, Silbert e Hassan, publicado em 2010, que revelou que durante uma boa história, os padrões de ativação cerebral dos ouvintes espelham os do narrador. Esse fenômeno é chamado de acoplamento neural. É como se os cérebros estivessem dançando a mesma música, no mesmo ritmo. E quanto mais forte essa sincronia, maior a compreensão, a conexão e a disposição para agir juntos. Isso explica porque os discursos como o de Martin Luther King não apenas informam, eles alinham pensamentos, emoções e ações. Não é só uma liderança falando e uma plateia ouvindo. É um coletivo inteiro entrando em sintonia com a mesma visão.
E aqui está o ponto prático para qualquer líder. Se você quer mobilizar sua equipe, não descreve o futuro apenas com números ou com metas. Mais uma vez, descreve com uma memória vívida, de forma que todo mundo consiga imaginar a cena. Esse tipo de narrativa não gera entendimento, ele gera alinhamento. E é isso que faz as pessoas se moverem na mesma direção, com velocidade e com consistência. O que vale destacar é que uma visão ela só se torna mobilizadora quando consegue conectar emoção e ação. Marshall Gans, professor de Harvard e veterano do movimento dos direitos civis, chama isso de narrativa pública, a arte de contar histórias que não apenas explicam o que é certo, mas fazem as pessoas sentirem que precisam agir. Ele mostra que liderar é engajar 3 elementos: coração, cabeça e mãos. Ou, em outras palavras, motivação, estratégia e ação. A narrativa pública faz exatamente isso porque nos ajuda a enfrentar o desafio da agência, o medo de agir e a excitação de poder fazer a diferença. Gans resume essa estrutura em 3 partes: a história do eu, a história do nós e a história do agora. A história do eu revela seus valores através da sua história pessoal, especialmente nos momentos de escolha, e os chamados choice points, quando você enfrentou um desafio, tomou a decisão e aprendeu algo. Não são abstrações, são experiências concretas que mostram quem você é. A história do nós conecta essas histórias individuais às memórias coletivas, celebrando conquistas, lembrando dificuldades superadas e reforçando uma identidade comum. E a história do agora transforma o presente em um ponto de virada, um momento em que a esperança e história se encontram e exigem ação imediata. Isso não é uma retórica vazia, é prática. Ele, por exemplo, lembra que comunidades constroem sua coesão em celebrações. Rituais como formaturas, festas religiosas ou encontros anuais não são apenas eventos. São formas de recontar quem somos e para onde vamos. Eles reativam histórias de identidade e propósito, renovando a energia para agir. O Barack Obama soube usar isso em seu discurso de 2004 na convenção do seu partido. Sua história do eu não era sobre cargos ou currículo, mas sobre sua origem improvável, quando ele diz: "Meu pai era um estudante estrangeiro do Quênia que cresceu pastoreando cabras, mas acreditou que poderia estudar nos Estados Unidos." Ao contar isso, ele não só dizia quem era, mas mostrava seus valores de esperança e perseverança. A história do nós surgiu quando ele afirmou: "De muitos, nós somos um." Era uma forma simples, mas poderosa de costurar comunidades diversas em uma narrativa de pertencimento. E a história do agora apareceu quando ele termina dizendo: "Temos mais trabalho a fazer." Ele apontava para desafios concretos: empregos perdidos, jovens sem estudos, pais sem saúde, e mostrava que aquilo não podia esperar para um dia. A visão exigia ação no presente. E daí nasceu o famoso slogan Yes, we can. Mas aqui está o detalhe central. O Obama não inventou essa narrativa em uma sala fechada. Ele passou muito tempo escutou famílias, igrejas, comunidades, coletando histórias de dor, de orgulho, de esperança. Essa escuta é o que deu autenticidade à história do eu, vitalidade à história do nós e urgência à história do agora. O Marshall Gans lembra que sem essa conexão, a narrativa corre o risco de virar só um discurso bonito. Mas com escuta, ela se transforma em convite. E essa é a grande diferença. Em vez de falar para as pessoas, você fala com as pessoas. E você pode experimentar isso de maneira simples. Na sua próxima reunião, em vez de apresentar sozinho uma visão, você pode fazer uma pergunta: qual foi o último momento, no último ano, em que vocês mais sentiram orgulho do que construímos juntos? Cada história que surgir é um fragmento da história do nós. São essas memórias coletivas que, quando trazidas à tona, formam a base de uma visão que não é apenas entendida, mas que é sentida. Até aqui a gente explorou o porquê que muitas visões não dão certo, quais são os elementos de uma visão que de fato tem muito mais poder, por ser uma memória do futuro, por ser uma história que conecta todo mundo, mas obviamente que uma visão para se realizar demanda execução. E é nesse ponto que entra o trabalho de Mark Murphy, que escreveu um livro chamado Hard Goals. O objetivo dele, baseado em pesquisas com milhares de profissionais, foi entender por que algumas pessoas conseguem alcançar seus objetivos enquanto outras ficam pelo caminho. E a diferença, na conclusão dele, foi clara. Ela não está numa disciplina sobre-humana, mas na qualidade dos objetivos e da visão que são desenhadas.
Metas tradicionais, como por exemplo as SMART Goals, que muita gente gosta de usar, ajudam a organizar tarefas, mas muitas vezes não despertam essa energia suficiente. E o que ele chama de hard goals, a palavra hard, H-A-R-D, que significa difícil em inglês, na verdade é um acrônimo. E cada uma dessas letras tem um significado que ele traz para elementos que tornam uma visão ou um objetivo mais provável de ser alcançado. O H vem de heartfelt, ou seja, um elemento fundamental de um objetivo ou de uma visão é conexão emocional das pessoas com isso. Então, se você tem um objetivo com o qual você não se conecta emocionalmente com ele, você não tem nenhum interesse em ver aquilo realizado, provavelmente você tem um objetivo, uma visão mal desenhada. Se você se conecta emocionalmente com aquilo, ele é heartfelt, você sente alguma coisa. O A vem de animated, que é tangível, o quanto esse objetivo de fato ele consegue ser tangibilizado, e aqui a gente reconecta com o porquê um objetivo ou uma visão faz mais sentido quando descrito enquanto memória, não necessariamente enquanto frase. Porque quando você descreve enquanto memória, você tangibiliza aquela visão e torna ela mais fácil de ser compreendida por todo mundo que está envolvido, inclusive por você mesmo. Então, o animated, né, a parte tangível de uma visão de objetivo, faz com que ele ganhe ainda mais vida. O R vem para required, ou seja, necessário, urgente. O quanto essa visão, quanto esse objetivo é realmente necessário. E a pergunta é: se ele não for atingido, faz alguma diferença? Se a resposta for não, você tem uma visão ou um objetivo fracos. Se você percebe que realmente, se a gente não fizer isso, vai dar problema, você provavelmente tem uma visão, um objetivo que vão gerar mais senso de ação. E o D vem de difficult, de difícil. Ou seja, tem que ser uma visão, um objetivo que gera desconforto necessário e desafia as pessoas a fazerem, porque quando ele é fácil demais, a tendência é procrastinar, curiosamente. Ou seja, esses hard goals não substituem uma visão. Isso é um método para refinar uma visão, um objetivo que você tem. Então, na próxima vez que você for estabelecer um objetivo individual para você, você pode utilizar cada uma dessas 4 letrinhas como ferramentas. Então, vamos lá, dar um exemplo, né? Quando a gente pega aí o H, né, de heartfelt, de conexão emocional. Alguém que vamos pegar um exemplo de alguém que decide cozinhar melhor. Se o motivo for é bom saber, eu quero saber cozinhar melhor, a motivação pode sumir rápido. Mas se o objetivo for, poxa, eu quero preparar um jantar especial para a pessoa que eu amo, sem depender de restaurante, provavelmente você vai querer se esforçar um pouco mais para atingir aquele objetivo. No animated, né, no tangível, você pode falar assim, em vez de dizer eu quero aprender inglês, você pode imaginar, olha, eu tô em Nova York pedindo meu café da manhã em inglês, entendendo a resposta do garçom sem precisar traduzir mentalmente, né? Ou seja, é uma cena clara, tangível, que ela inspira muito mais ação do que uma frase genérica. O terceiro, né, do required, do necessário, em vez de você, né, quando você decidir, sei lá, praticar natação, não é assim, um dia eu começo a nadar. Você pode falar, olha, eu preciso começar esse mês porque eu já me inscrevi para uma travessia em águas abertas daqui 6 meses, então se eu não me preparar agora, eu não vou conseguir fazer, né? E aqui uma coisa interessante sobre o necessário, o required, normalmente ajuda você colocar um prazo ou algum evento num futuro próximo que gere mais urgência para essa ação, caso você já não tenha essa urgência necessariamente. E o último, difficult, desafiador. O exemplo é, né, alguém que sempre cozinhou pratos simples decide aprender panificação, né? Não é impossível, mas pode exigir novas técnicas, paciência, prática, e é esse nível de desafio que mantém a energia acesa. Então, quando você aplica os hard goals à sua visão, ela ganha densidade. Ela deixa de ser uma frase bonita, ela deixa de ser uma frase inócua ou sem sentido ou genérica e passa a ser algo que de fato vai acelerar ou aumentar a probabilidade de uma boa execução e, consequentemente, a probabilidade de alcance desse objetivo. Ainda falando sobre execução e sobre ação prática, tem um segundo ponto que é fundamental aqui, que é o que a gente chama de agência. Na psicologia, agência é a sensação de que você é o autor de um resultado. É quando você percebe uma ligação clara entre a sua intenção e o efeito da sua ação no mundo. Quando essa ligação falha, você se sente impotente ou desconectado. Já na economia, a agência é a capacidade de agir em nome de um propósito, de um objetivo
ou de um outro ator, como no conceito de agente, alguém que toma decisões e influencia resultados de um sistema, né? Aqui o foco está em responsabilidade, escolha e impacto nos resultados coletivos. Se a gente unir essas duas perspectivas, a gente pode criar uma definição prática para esse termo. Agência é a capacidade de transformar intenção em resultado, percebendo-se como autor e responsável pelo impacto gerado. E quando não existe essa conexão, a gente corre o risco de cair na ilusão da ação. E aqui tem um exemplo muito interessante. Em 2008, a neuropsicóloga italiana Anna Berti e sua equipe na Universidade de Turim analisou pacientes que haviam sofrido AVCs, derrames, e apresentavam um fenômeno chamado, e aqui eu peço perdão pela palavra difícil, anosognosia. Anosognosia, que é uma palavra formada a partir do grego a, de negação, nosos, de doença, e gnosis, de conhecimento. Literalmente significa ausência de conhecimento da própria doença. E isso se aplicou na pesquisa delas porque elas perceberam que várias dessas pessoas, mesmo com o lado do corpo paralisado, acreditavam estar realizando movimentos normalmente. Ou seja, a intenção de mover uma parte do corpo estava lá, mas o resultado não acontecia. Era como se o cérebro dissesse já fiz, quando nada havia mudado. Esse estudo é um alerta poderoso para a liderança como um todo, porque uma visão sem agência é como a anosognosia, muita intenção, pouco movimento. Uma liderança pode acreditar que está avançando, mas sem que as pessoas se enxerguem dentro da história, nada de concreto acontece. E é aqui que a escuta se torna indispensável. Porque escutar não é apenas ouvir opiniões, é criar as condições para que cada pessoa assuma a autoria, assuma a agência. Compara duas perguntas. A mais comum é uma liderança apresentar uma visão e perguntar: o que vocês acham dessa visão? Ela abre espaço para comentários, mas mantém as pessoas como espectadoras. Agora, olha só a diferença de mudar a pergunta. Em vez de perguntar o que vocês acham dessa visão, é perguntar qual a contribuição que você pode fazer para que essa visão saia do papel. Essa pergunta convida cada pessoa a se ver como autora e responsável por uma parte da história. E é exatamente isso que gera agência. Porque sem escuta, a visão corre o risco de ficar no campo das intenções. Com escuta, você cria agência. E é a agência que transforma a visão em ação real. Um outro elemento da psicologia também mostra como que essa percepção pode ser ampliada com o conceito de locus de controle, criado por Julian Rotter nos anos 50. Ele queria entender por que algumas pessoas acreditam que seus resultados dependem das suas próprias ações, enquanto outros acreditam que tudo é definido por fatores externos, sorte, destino ou circunstâncias. Quem tem locus de controle interno tende a assumir mais responsabilidade, perseverar e agir diante dos desafios. Quem tem locus de controle externo tende a se sentir refém de condições fora do seu alcance. Aplicar esse conceito na liderança significa ajudar as pessoas a trazer o locus de controle para dentro. E a escuta é a ferramenta que permite isso, porque convida cada pessoa a perceber que sua voz, suas escolhas e suas ações importam para um futuro coletivo. Então, um exercício prático na sua próxima reunião é experimentar essa pergunta: se dependesse apenas de você, qual passo você daria esta semana para aproximar a equipe da visão que queremos? Essa simples mudança desloca o foco do externo para o interno e aumenta a sensação de controle para criar a agência real. Uma coisa interessante, normalmente, também no dia a dia, é quando você percebe a diferença de locus interno para locus externo com atrasos, né? Quando eu estou no locus externo e eu me atrasei, eu posso dizer, a culpa foi do trânsito, a culpa foi de alguma coisa que aconteceu. Quando eu tenho locus interno, eu vou focar mais em, olha, eu me atrasei porque eu não me dei conta que poderia ter trânsito, da próxima vez eu quero me programar melhor. E a diferença aqui é saber migrar de culpa para responsabilidade, porque culpa normalmente vai frear o atingimento de uma visão, porque culpa é um veneno para execução. Responsabilidade, pelo contrário, é aquilo que vai trazer mais energia, mais vitalidade e vai acelerar a execução e, consequentemente, aumentar a probabilidade de você atingir um objetivo. E bom, como você deve imaginar, tudo isso que a gente falou aqui até agora tem a ver com a maneira como a nossa mente se comporta perante uma visão, perante um desafio, um objetivo específico, e tem muita coisa sobre ela que a gente pode investigar. O neurocirurgião James Doty, num livro muito interessante
que eu li ano passado chamado Mind Magic, mostra que a mente ela pode ser treinada para reconhecer oportunidades, manter o foco e agir em coerência com uma visão. E não se trata de esperar que o universo traga respostas, mas de criar as condições internas para que você e as pessoas ao seu redor permaneçam engajados nesse futuro. Em 2004, na Universidade de Regensburg, o Michael Dragansky demonstrou que o cérebro se remodela fisicamente a partir da prática. Voluntários que aprenderam malabarismo criaram novas conexões neurais apenas por treinar repetidamente. E é aqui que eu te convido agora para ficar comigo, porque eu vou trazer uma palavra que talvez você já esteja enjoado de escutar e de saco cheio do misticismo que é trazido em torno dela, mas que a gente vai falar em forma de ciência, que é a palavra gratidão, porque ela tem um papel central aqui. O Andrew Huberman, pesquisador de Stanford, ele explica que gratidão é uma das práticas emocionais mais poderosas para moldar o cérebro. Porque não basta pensar assim, eu devo ser grato, né? É preciso sentir gratidão de forma encarnada, ao reviver ou imaginar uma cena em que alguém genuinamente ofereceu cuidado ou apoio. Esse sentimento, ele engaja circuitos ligados à dopamina e à serotonina, que aumentam motivação, foco e resiliência. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Se você treina sentir gratidão por algo, e você se lembra que no começo desse episódio a gente disse que o cérebro não sabe muito bem distinguir a diferença entre uma memória do passado e uma bela visão de futuro, se você consegue sentir gratidão por uma memória do futuro, você está engajando o seu cérebro em perseguir aquela memória até que ela se realize. E essa é a parte fundamental de quando a gente lá no começo fala que uma boa visão não só gera entendimento, ela gera sentimento. Curiosamente, a filosofia budista já ensina isso há séculos. Em diversas tradições tem a prática de agradecer não apenas pelo que aconteceu, mas também pelo que ainda virá. Porque essa inversão mental cria um estado completo de abundância. O futuro é sentido como presente. E isso transforma a forma como a gente age no agora. E a física teórica oferece um paralelo fascinante. O próprio Einstein escreveu: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, ainda que uma ilusão teimosamente persistente. Muitas décadas depois, mais recentemente, o físico italiano Carlo Rovelli, no livro A Ordem do Tempo, reforçou essa ideia ao demonstrar que o tempo linear é uma construção da nossa percepção. Passado, presente e futuro coexistem em um mesmo tecido. Se a gente aceita essa percepção, agradecer pelo futuro não é só imaginar, é se sintonizar com uma dimensão da realidade que já existe. O cérebro registra esse futuro como memória e, a partir daí, direciona a atenção e comportamento para realizar isso. E essa é a conexão com as visões coletivas. Quando uma pessoa pratica a gratidão antecipada, ela treina seu cérebro para sustentar esperança e ação. Quando um grupo inteiro faz isso, em torno de uma visão compartilhada, se cria uma sincronia emocional e cognitiva que multiplica a chance de realização porque derruba resistências. É como se todo mundo passasse a carregar a mesma lembrança de um futuro comum. Esse tipo de prática não fortalece só indivíduos, mas cria comunidades mais resilientes, alinhadas e motivadas. Você pode experimentar isso de uma forma simples. Ao final de um dia, imagina a cena de um futuro coletivo que você deseja. Uma equipe mais colaborativa, uma comunidade mais justa, uma empresa mais inovadora. Tudo isso como se já tivesse acontecido. Visualize em detalhes. Sente a emoção e agradece por isso como se fosse uma memória. Esse gesto de gratidão antecipada é o que a neurociência tem mostrado que não fortalece apenas você, mas influencia um campo emocional ao seu redor, criando um senso de realidade compartilhada. É nesse cruzamento entre neurociência, filosofia budista, física teórica e prática coletiva que a magia da mente se revela mais poderosa. E se o tempo é, como dizia Einstein, uma ilusão persistente, então enxergar o futuro como memória e agradecer por ele agora não é um delírio. É uma chave para transformar tanto visões individuais quanto visões coletivas em realidades vividas. Para a gente fechar, 3 mensagens práticas que você pode levar daqui direto para sua rotina, individualmente ou para sua equipe. Primeiro, visão que mobiliza é a visão que se sente. Quando você a narra com uma memória do futuro, em cenas vívidas, como uma lembrança, ela deixa de ser um talvez e vira um já é. Isso vale tanto para você, para os seus objetivos individuais,
quanto para os coletivos, quando você traz a narrativa do eu, nós e agora. Segundo, visão sem um sistema é um slogan, e a estratégia aqui é dupla. Utilizar os hard goals para refinar a qualidade da visão, que ela tem que ser sentida, tangível, urgente e desafiadora, e a escuta para converter em entendimento e autoria, quando você consegue trazer o senso de agência e puxar o locus de controle interno, tanto o seu quanto das pessoas que desejam essa visão. E terceiro, uma mente treinada sustenta a visão e influencia as pessoas. A gratidão antecipada, a visualização com emoção e os pequenos passos diários não são perfumaria. São práticas que moldam atenção, motivação e resiliência. E quando um grupo inteiro cultiva esse estado, agradecendo pelo futuro comum como se já fosse memória, você ganha sincronia emocional e foco compartilhado. Por fim, importante ter uma coisa em mente. Nada disso aqui é sobre garantias de sucesso ou, de alguma forma, uma promessa ou uma fórmula. A ideia aqui é simplesmente aumentar probabilidades. Probabilidade de sucesso de um determinado objetivo, probabilidade da realização de uma visão. Ou seja, tudo isso aqui depende de uma série de outros fatores, mas que existe um fator fundamental para tudo isso, é a nossa capacidade de estabelecer uma clareza de visão, uma clareza de objetivo e, junto com outras questões fundamentais, aumentar as chances, racionalmente, de você conseguir aquilo que deseja. Se você tiver algum desafio específico, seja de um objetivo individual ou de uma visão coletiva, deixa aqui nos comentários, traz a sua pergunta, traz a sua dúvida e a gente dialoga. Aproveita também para deixar sua avaliação, seja aqui no Spotify, no YouTube, e para poder compartilhar também esse episódio com alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar de melhorar a qualidade dos objetivos que estabelece, das visões que cria e da maneira como influencia as pessoas para isso. Foi mais um episódio do Escuta Primeiro. Eu sou o Rio Pena e, mais uma vez, muito obrigado pela sua escuta.